Esse é o canal Meu Mundo Autista, esse é o Alexandre Soledade, muito obrigado por você estar aí. Se você está vindo pela primeira vez, eu sou o Alexandre, o pai do Guto, da Bibi. Tenho, assim, o prazer de te receber aqui na minha casa, na minha varanda, no meu quarto, levando a informação que vence o preconceito. Então vai lá, colabora comigo, se inscreve, vai lá, ativa o sininho, porque quando sair novas matérias ou informações você vai receber. E se você já é antigo, obrigado por você estar aí. E faz o favor, cria aí, comenta, fala o que você acha. Isso é importante para levar para mim saber o feedback de se eu estou indo pelo caminho certo, se você está entendendo. Hoje a gente vai falar sobre razão e justificativa, e esse assunto é muito importante para muita gente, em especial para quem está na sala de aula ou que está no corpo escolar, mas também para os pais. Então nem tudo que tem relação, né, a gente fala assim relação ou razão, tem a ver com a justificativa ou correlação. Tempos atrás eu vi uma pesquisa científica que dizia que pessoas que tomam café têm mais chances de ter câncer. Aí você fala, nossa, agora eu vou parar de tomar café, porque câncer de pulmão. Então o que tem a ver o café com câncer de pulmão? Mas então eu vou parar de tomar café por causa do câncer de pulmão. E aí você lendo a pesquisa e você descobre que as pessoas que de repente fumam têm hábitos de tomar café. Ou de repente ao tomar café sente vontade de fumar, então essas pessoas são levadas a mais vezes fumar e aí aumentava a chance de câncer. Então o problema era o cigarro e não o café em si. Então quando a gente fala dessa situação, o câncer, o cigarro tem relação com o câncer, mas o café simplesmente entrou de gaiato na história. E é isso que a gente precisa aprender. Às vezes a gente fala do autismo de situações que tem correlação, mas não tem relação nenhuma. Por exemplo, eloping. Essa frase foi criada e foi absorvida pela comunidade autística de uma forma muito rápida, que é aquele comportamento de fuga, que crianças, de repente autistas, têm essa perspectiva de sair correndo e sem freio e vão ser felizes aonde de repente o vento o levar. Mas esse é um comportamento também típico de crianças da faixa etária de 3, 4 anos, 5. Crianças que de repente percebem que os pais acham graça ou ficam desesperados, é um traço de inteligência. E na primeira vez que ele faz, o pai desespera, ele vai lá e faz de novo, porque eu quero ver meu pai sorrindo. Então é um traço de inteligência. E também um traço de fuga, porque eu quero muito fazer alguma coisa, não tenho um superego, que são aqueles valores enraizados na minha mente dizendo que não pode, que é perigoso. Então eu quero fazer isso, eu vou fazer, então eu vou sair correndo e vou dar trabalho para todo mundo. E aí alguém em determinado momento falou que o autista fazia muito disso. E é verdade, muitos autistas na fase infantil não tem esse aprisionamento do superego, então o id está muito solto, então eu quero fazer, sou impulsivo e eu vou para frente, vou tentar fazer. E aí o que os pais fazem? Ao invés de fazer o tratamento ou treinamento típico, que é falar, não faça, não é por aí, você não vai sair mais, e assim por diante, não gostei, você não vai fazer. O que os pais fazem? Entra pelo caminho mais fácil, quer dizer assim, meu filho tem elope, não é fuga, não é uma coisa de uma criança típica, isso é coisa por causa do autismo, eu vou então colocar uma correntinha no braço dele, uma mochila e uma corrente para segurar ela. Gente, o autista faz isso. Eu não estou recriminando pais que botam a correntinha no braço ou a mochila nas costas. Mas você tentou pela primeira vez, ou terceira, quarta, 10ª vez, mostrar para ele que você não gostou da situação, ao invés de você colocar uma correntinha ou colocar uma mochila nas costas dele, limitando o que ele pode ir e mostrando para todo mundo que seu filho é autista? Ah, Alexandre, você não quer que mostre o autismo? É óbvio que o autismo precisa ser mostrado. Mas o autismo real. A gente precisa chegar para as pessoas e as pessoas verem que o autismo é de fato, e não de repente o que ele se transformou. O eloping é um exemplo do que aconteceu com o autismo. A criança sair correndo não tem relação com a infância, não tem relação com o autismo. Acontece muito com o autista, sim, por causa de diversas situações, mas o fato de uma criança correr, isso é uma coisa natural, de alguém que passou muito tempo deitado, depois engateando, ou se arrastando engateando, depende da situação. Ela aprendeu a ficar de pé, deu os primeiros passos e agora eu descobri que eu corro, então eu quero correr, e você fala que não é para correr, porque correr é errado. Então, mas o autista não tem medo do perigo, criança pequena também não tem. A quantidade de acidentes que tem com crianças enfiando o dedo na tomada é gigante, porque as crianças não têm autonomia, ou seja, saber o que faz com a sua própria liberdade. Falando de autonomia, esse dia nós estávamos explicando o que é independência e autonomia. Vale a pena você voltar em algum dos casos da gente, explicando que independência, por exemplo, é saber fazer alguma coisa, e autonomia é saber quando fazer. Então seu filho sabe calçar o tênis, mas ele sabe que o tênis vai ser utilizado para uma determinada situação, então quer dizer, ele sabe escolher que tênis para cada ocasião, então quer dizer,
quando a gente fala de autonomia, a gente tem que levar em consideração também a idade da criança. Não dá para esperar para uma criança de 3, 4 anos, ou autista ou não, que ela saiba que roupa que ela vai vestir. Então é tão difícil quando você escuta da escola que aquela criança tem autonomia. Autonomia em quê? Autonomia em quê? Então quando você imagina que uma criança a qualquer momento pode fugir da escola, a escola vai falar que essa criança não tem uma CAD porque tem autonomia. Pois é, autonomia em quê? É comer sozinha? Mas ela tem a capacidade de fugir de você. E por que não tem a CAD? Entende que às vezes a justificativa de não ter a CAD se baseia-se que toda criança, mas ela é uma criança que tem uma característica particular que precisa que alguém ajude a ela a entender que existem regras no mundo. Ah, você quer que as crianças tenham regras? Então por que tu leva a criança para fazer aba? Não é para ensinar um comportamento que de repente não está legal e precisa que essa criança se ajuste? Sabe muito bem que o meu posicionamento sobre o aba, né? Acho que a aba sim funciona, é uma prática simplesmente válida, só que em altas dosagens ela pode ser inclusive perigosa. Então, se você não quer criar seus filhos e quer deixar eles na clínica 40 horas sobre a justificativa que isso é por conta do autismo dele, tudo bem. Mas se você tiver um tempinho, umas 2, 3 horas do seu dia, e você puder estimular seu filho, conversar com ele, brincar com ele, talvez você não veja tudo o que precisava fazer na clínica e você podia ter assumido isso. Ah, gente, então entramos de novo naquela situação, razão e justificativa. Qual a razão do seu filho estar tantas horas na clínica? É porque um profissional falou que ele precisa. Mas você conversou com ele que você podia assumir uma parte desse horário? Ah, mas eu não tenho esse horário justificativo. É válida a justificativa? Claro que é válida. Mas tipo assim, e aí? Final de semana você faz o quê? O que você faz à noite? E meia-noite às 5 da manhã que você faz? Dorme? Ah, nem toda mãe dorme. Porque o filho não dorme, tá lá virado no Batman. Então quer dizer, e o seu filho dorme. Então o que você pode fazer? Ajudar, ler, estudar, assistir a gente, seguir nosso canal, @meumundoautistamt, aqui de Mato Grosso, onde a gente fala interior bem arrastado. Então, quando a gente fala de razão, o que é que você tem colocado razão, que de fato é razão de ser autista, e outra que justifica? Uma situação que esses dias eu escutei com muita preocupação, que era sobre pessoas autistas em razão da dificuldade, da inabilidade social, elas tinham uma mania de fazer oversharing, que é de repente falar demais da sua própria vida, falar demais da vida dos pais e falar para todo mundo da sua vida íntima na internet. Ah, isso é oversharing. Isso é uma coisa, é um fenômeno natural, inclusive nos adolescentes típicos hoje. Falam-se demais da própria vida. Mandam nudes com muita facilidade para as pessoas, inclusive para quem não conhece, para pessoas adultas que enganam eles muito fácil. Então, hoje, a necessidade do adolescente muitas vezes não conseguir falar com uma pessoa pessoalmente, na presença de uma pessoa, mas eles conseguem ter lutas, batalhas e ser o melhor amigo de alguém que mora na China. Então, mas quando vai conversar com pessoas, não tem habilidade. E quando convive com alguém, vai conversar com alguém, não sabe que tem algumas coisas que tem que filtrar. Então não é só do autismo. O autista precisa sim, porque existem situações ligadas ao autismo que favorecem para que ele simplesmente fale, ele não tem filtros sociais. Então, mas o adolescente de hoje, que muitas vezes está trancado em casa, que ao invés de autismo, que alguns acham que é autismo de telas, ou outros tipos de autismo que as pessoas criaram, ele tem fobia social, ele não sabe conviver com as pessoas. Então, quando você chega na escola e fala para a escola, a partir de agora ninguém vai usar celular, olha o desespero que deu. Porque o mundo dessa adolescência, seja autista ou não, está ali dentro daquele local onde você controla o mundo e você é quem você quiser. Isso não é coisa. Aí alguém vai falar, ah, mas no meu tempo faltava chinelada. Ah, pois é, mas olha quanta gente hoje sofreu e carrega a consequência de tudo ter sido tratado na chinelada. A gente precisa entender que não é frescura. Ainda bem que hoje os manuais, bem ou mal, eu tenho críticas ferrenhas ao DSM, mas ainda bem que temos manuais hoje, que hoje os profissionais conseguem enxergar aquilo que era tratado na chinelada com terapia, posicionamento dos pais e muito carinho e atenção. Mas infelizmente a sociedade está se afastando dos filhos e está delegando para a escola de repente assumir. Esses dias eu deparei com uma situação difícil. Durante a palestra que era para os profissionais da escola, os profissionais muito interessados, estava lotada a escola. E de repente, numa palestra que era em seguida para os pais sumiram. Quem é o maior interessado de saber o que acontece na escola do seu filho? É o professor que já está formado ou você que precisa? Então, será que é o capítulo da novela para saber
se Rudá vai conseguir escapar da prisão. É muito mais importante. Será que o jogo de futebol, imaginar que seu filho é menos importante que 22 homens correndo atrás de uma bola, às vezes até xingando o juiz, você lá tomando uma breja, olhando para a televisão, será que seu filho é menos importante? Será que você não deveria estar lá na escola? Será que a gente não tem que começar a chamar a tua atenção também, pai, para a sua responsabilidade? Porque de repente depositar, jogar toda essa responsabilidade nas costas de um professor que nesse momento está captando assim, ó, a gota d'água, os pingos, a capacitação que vem de forma de qualidade. Tem tanta informação na internet, mas pouca se aproveita. Quando você fala de escola, os profissionais muitas vezes que estão no ambiente aqui da internet falam do ambiente clínico. Traga seu filho para a clínica, vai trabalhar aba, vai trabalhar Denver, você vai trabalhar dentro da clínica, na clínica, aí tem um parecer assim, dentro da clínica, onde você vai pegar o seu filho na escola e vão levar para o ambiente clínico. Mas e aí, o ambiente escolar? Quantos profissionais falam assim com propriedade e com experiência? Esse dia eu estava conversando com uma amiga minha, Helena Amaral, que ela é pedagoga, ela é excepcional para poder ensinar muita coisa. E eu falei para ela, assim, Helena, olha só, a gente fica observando que muita gente vai atrás de informação, a informação que leva essa pessoa à comodidade, ao fácil. Então tudo leva a crer que o que eu faço hoje se justifica, porque meu filho precisa da atenção. Mas na verdade a razão seria você ocupar esse tempo. Quando a gente fala de treinamento parental, de pessoas aprenderem a ser pais, de novo, porque tem gente que não aprendeu a ser pai. Eu lembro antigamente a gente falava assim, nossa, você vai aprender a ser pai, mãe com seu filho. Então quando você tiver um filho, aí você vai aprender a ser pai e mãe. Mas hoje a gente não quer se aprender a ser pai e mãe, a gente está delegando para outras pessoas. Ou vai para a clínica, por às vezes é razão. Às vezes a criança tem que ir para a clínica para algumas situações para poder ajudá-la a se ajudar. Mas outras é nitidamente porque os pais não querem assumir parte dessa responsabilidade e justificam essa hora a mais. A gente precisa falar de razão e justificativa para a gente parar de fazer coisas absurdas, como tempos atrás eu escutei diversas vezes, e quem senta em W é autista. Eu não sei de onde tirou essa ideia. Então a gente já falou isso várias vezes aqui, então vão aprendendo a informação de uma forma errada, equivocada, e vão levando adiante. E aí o Alexandre e outros tantos profissionais que sérios, que estão na internet, que não estão interessados em te vender absolutamente nada, e nem depois desse vídeo aqui você não vai ver, compre agora, siga meu curso agora de R$ 2.300. Você não vai ver isso porque não é o nosso foco. Eu não recrimino quem vive do autismo desse nível, quem tem como nicho job o autismo. Agora, por que você segue e aceita? Porque é conveniente para aquilo que você quer ouvir. Porque aquele que vende coisas do autismo, ele está preparado para te vender a comodidade. Inclusive a correntinha e a sacola para colocar nas costas. A gente precisa, antes de colocar a sacolinha, que tal a gente esgotar todas as tentativas possíveis para a gente mostrar para os nossos filhos que a gente sabe educá-los. Não é batendo, como alguém já falou lá atrás, falta peia. Mentira, não tem nada a ver com isso. Falta você. Não está faltando chinelada, não está faltando tapa, está faltando você. Eu lembro com certa nostalgia, minha avó me ensinou telepatia. Ela olhava para mim e eu sabia que não era para fazer. Ela não batia em mim, ela não encostava a mão. Mas eu sabia que aquilo ali era um sinal de reprovação. E aos poucos eu percebi que eu deveria moderar para não ser uma pessoa mimada, como Samitiba um dia falou que seria um parafuso de geleia. Hoje eu vejo pessoas de cristal. E o autismo está transformando, graças a alguns pais, pessoas que teriam potenciais ou têm ainda potenciais maravilhosos em pessoas quebradiças que não se pode falar nada porque tudo é culpa do autismo. Aliás, nem tudo é culpa do autismo. Então, professor, não tema em chamar atenção, corrigir e falar para a criança autista que não pode. Não é porque ele está mostrando um crachá para você, eu sou autista, eu não vou fazer tarefa. Meus pais falaram que eu sou autista, eu não vou fazer tarefa. Tenha coragem, em frente, tenha ética, vá para cima mesmo, porque pelo bem do seu aluno você pode falar não, eu não aceito isso. Converse com os pais, registre, traga todo mundo e fala, pai, ou você me ajuda ou vai ser difícil. Tá bom? Fica essa dica e até a próxima.